Outro detalhe importante que eu não poderia deixar de explicar nesse vídeo é como que o cérebro funciona, tanto das crianças quanto dos adultos. O cérebro de todo mundo funciona através desses dois comandos, dessas duas coisas, que é baseado em dor e baseado em prazer. Tudo que você faz na sua vida, ou que eu faço na minha, que o seu vizinho faz na dele, que o seu chefe faz na vida dele, é baseado dentro desses conceitos. Nós estamos o tempo inteiro buscando por prazer e tentando nos afastar da dor. Então, quando você não põe a mão numa panela quente, você está evitando a dor física de se queimar. Quando você não se joga na frente do carro na rua, você está evitando a dor física de ser atropelado, o risco que você corre ali de vida. Quando você não quer conversar com uma pessoa chata, você está evitando a dor psicológica de conversar com uma pessoa que você não gosta. Então nós estamos o tempo inteiro reagindo a essas duas coisas. Ou nós estamos buscando se afastar da dor, porque a gente quer ser feliz, ou nós estamos buscando nos aproximar do prazer, porque a gente quer ser feliz. Então você quer estar na presença do seu namorado porque é uma pessoa que de alguma forma te causa alegrias, e você não quer estar na presença do seu chefe porque é uma pessoa que de alguma forma te causa dores, te causa algum tipo de tristeza, ainda que não o tipo convencional que a gente conhece. Por que eu tô te dizendo isso? Porque para a criança te obedecer por admiração, para a criança gostar de te obedecer, isso significa, entre outras palavras, que no cérebro dela a obediência estará assimilada com uma coisa boa. A obediência estará dentro da cabeça do seu filho ligada a um conceito bom, porque o seu filho funciona através de dor e de prazer. Por que o teu filho não quer fazer a lição de matemática? Porque a lição de matemática é uma fonte de dor para ele. Muito possivelmente ele não gosta da aula de matemática, ele não gosta da matéria. O ir para a escola, para a criança, o momento da aula para a criança na escola tradicional é extremamente chato. Ela passa 1 hora sentada no mesmo lugar, na mesma posição, olhando para frente, ouvindo sobre um assunto que ela não escolheu e que provavelmente ela não tem nenhum interesse. Então essa situação é extremamente chata e entediante. A criança repete isso vezes o suficiente para ela entender que a escola é uma fonte de dor. E a criança não quer ir para a escola, a criança não quer estudar, a criança não quer fazer a lição, porque fazer a lição não é prazeroso. Mas quando a criança joga videogame, ela não tem essa mesma relação, porque o videogame ele é desafiador, ele é gostoso, a criança se sente feliz quando passa de fase, ela se orgulha dela mesma porque ela conseguiu alguma coisa, ela tem os amigos para compartilhar aquilo que ela passou de fase. Geralmente, pode reparar nisso, os jogos de videogame eles explodem porque as crianças estão sempre jogando os mesmos jogos. Então existe um jogo específico que tá todo mundo jogando. Então os amiguinhos do seu filho provavelmente jogam o jogo dele, ou ele joga o jogo dos amiguinhos. Por quê? Porque quando eles fazem isso, eles compartilham um com o outro a alegria que é você passar de fase, você ganhar a roupinha X, a arminha Y, e o jogo acontece de forma que eles estão felizes em compartilhar, eles estão alegres brincando com aquilo, fora que o jogo em si, ele é projetado, psicologicamente projetado, para trazer alegria para o teu filho. Então ele consegue passar horas no videogame feliz da vida, mas no momento em que ele tá na escola, ele tá entediado, bocejando, ele quer ir embora, ele não vê a hora do intervalo para que ele possa correr livremente e brincar com os coleguinhas. O momento em que as crianças gostam na escola é o momento ou de ir embora, ou o momento em que elas brincam no recreio, no intervalo, com os coleguinhas, porque o momento da aula em si é entediante. E aí o que acontece? O teu filho não quer fazer a tarefa de matemática porque a escola é entediante, mas o seu filho quer jogar videogame com os amigos porque isso traz algum tipo de prazer. A questão da obediência vai funcionar dessa mesma forma. Se o seu filho aprender, se o seu filho entender que te obedecer é uma coisa ruim, ele não vai querer fazer, ele não vai querer te obedecer, ele vai tentar fugir disso, porque ninguém quer fazer algo que acha ruim. E como que o seu filho consegue assimilar que obedecer é ruim? O seu filho assimila quando você grita o tempo inteiro, quando você bate, quando você castiga, porque todas essas coisas estão mandando para o seu filho a mensagem de que você é chata e que te obedecer você é uma coisa ruim, porque você é inflexível, porque você não é razoável, porque você é agressivo, porque você é violento. Ninguém gosta de apanhar, ninguém se sente amado e nem feliz apanhando, ninguém gosta de levar bronca, ninguém se sente amado e feliz levando bronca. Se 90% do tempo, ou 50%, 60%, 70%, o que for, que você passa com seu filho, você tá brigando com ele, você tá mandando muito mais mensagem negativa para o cérebro dele do que mensagem positiva. E existe uma pesquisa que foi feita dentro do campo da neurociência que diz que para cada mensagem negativa que você envia para o cérebro, é necessário você enviar 5 mensagens positivas
para combater a mensagem negativa anterior. O que eu quero dizer com isso? Se você grita uma vez com o seu filho, a mensagem negativa que você está mandando para ele, para que o cérebro dele entenda isso e amenize isso e não olhe para a relação de vocês como algo ruim, é necessário que ele tenha 5 momentos bons com você, só para que o cérebro consiga balancear com aquele momento ruim que teve antes. Então, se você grita o tempo inteiro com a sua criança, bate o tempo inteiro, briga o tempo inteiro, você está dizendo para o seu filho que a relação de vocês dois é uma relação ruim. O seu filho não vai ter prazer em estar na sua presença, você não vai ter prazer em estar na presença do seu filho, porque se você está gritando, você está brigando, você está se estressando, e é óbvio que você não vai sentir prazer em estar se estressando. Então, nenhum dos dois vai ter prazer em estar com o outro. A relação de vocês vai ter atrito, a relação de vocês não vai ser uma relação amorosa, saudável e gostosa, e isso só vai mandar cada vez mais mensagens para o cérebro do seu filho negativa, dizendo que ele tem que ficar longe de você e que ele não tem que te obedecer porque ele não te admira, e ele não te admira porque a relação de vocês não é boa. Eu conheço pais que preferem estar no trabalho do que em casa com as crianças, porque quando eles estão em casa com as crianças, eles não sentem prazer naquela atividade. Por que isso acontece? Porque a pessoa está em casa com o filho, mas é brigando, é batendo, é gritando. É óbvio que você não vai sentir prazer nisso. Se você estivesse em casa com seu filho brincando, amando, de fato se sentindo valorizado e acolhido, você ia querer estar em casa com as suas crianças mais vezes. E isso vai criar um atrito na relação de vocês, de forma que o seu filho não vai conseguir te obedecer, porque você está dizendo para o cérebro dele que fazer isso é ruim, que obedecer você, estar perto de você, fazer aquilo que você pede é ruim, porque você está sendo uma pessoa inflexível. Então, quando você trata a sua criança bem, quando você fala amorosamente com seu filho, e quando eu digo falar amorosamente com seu filho, não é tratar ele igual um idiota, ai filhinho, não é assim, é falar com amor, falar com carinho, mas falar direito, sabe? Tratar a criança como gente, porque eles são pessoas, eles são alguém, e é assim que eles devem ser tratados. Quando você se preocupa em criar conexão com seu filho, quando você se preocupa em respeitar o seu filho, quando você se preocupa em tratar o seu filho bem, quando você se preocupa em não ser intransigente, em não ser tirano, quando você se preocupa em ser flexível, quando você se preocupa em falar menos não, quando você se preocupa em utilizar os recursos nobres de educação, você vai mandar para o cérebro do seu filho informações boas e noções boas de que estar na sua presença e fazer aquilo que você pede, aquilo que você manda, são coisas boas. A criança vai criar prazer na relação de vocês. E quanto mais prazer ela tiver na relação entre vocês, mais ela vai te obedecer. Então, esses são os 2 conceitos que vão moldar a obediência do seu filho. E se você quer de fato que ele te obedeça por prazer, você precisa ter essas 2 coisas muito claras, que é a relação de dor e prazer no cérebro e o funcionamento da natureza da criança, para que você de fato seja um adulto admirável.